Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Deise, eu sou professora da Escola Técnica de Saúde, do curso técnico em análises clínicas. Eu ministro a disciplina de Parasitologia 2 e nós vamos ver hoje uma aula sobre Trypanosoma cruzi e sobre a doença de Chagas. Bom, o Trypanosoma cruzi, ele é o agente etiológico da tripanossomíase americana, ou também conhecida doença de Chagas, que é assim chamada em virtude de seu descobridor, que é Carlos Chagas. Carlos Chagas foi um brilhante pesquisador brasileiro, médico, que descreveu não apenas o agente etiológico da doença de Chagas, né, que vai ao seu nome, como também o modo de transmissão e as manifestações clínicas dessa doença. Foi um fato único na história, né, e ele foi nomeado 2 vezes ao Prêmio Nobel. Carlos Chagas, ele havia sido enviado a um povoado no norte de Minas Gerais, chamado de La Sanz, para dirigir uma campanha de combate à malária. Naquela época, estava sendo construído, foi no início do século XX, e eles estavam construindo uma ferrovia que tinha a intenção de unir o sul e o norte do país. Essa estrada de ferro, né, se chamava Central do Brasil. Mas os trabalhos haviam sido interrompidos em virtude de uma epidemia da malária na região. O chefe, inclusive, desse projeto, né, era o Cantarino Mota. Foi ele que, lá em La Sanse, mostrou a Carlos Chagas esses hemípteros, né? A população chamava de barbeiro, porque ele gostava muito de picar no rosto das pessoas, né? E ficava sempre atrás, nessas casas de pau a pique, atrás de quadros, atrás de pedras. E era muito, muito comum na região. Carlos Chagas, analisando o conteúdo intestinal desses hemípteros, ele observou formas tripomastigotas que já eram conhecidas na época, né? Sabia que era uma tripanossomíase, né? De um parasito tripomastigota, certo? Ele levou esses hemípteros para Manguinhos. Lá foram feitos vários testes, inclusive em animais, em macacos, e um dos animais ficou doente. Ele observou, então, formas tripomastigotas metacíclicas nesses animais. E ele acabou descobrindo, então, que esse hemíptero era causador de uma doença. Meses depois, ele acabou observando em uma criança de 3 anos, que era a Berenice, também considerada a primeira doente, né? Foi descoberta a primeira doente, uma criança febril, muito anêmica. E ele acabou analisando o sangue dessa criança, ele acabou observando as mesmas formas tripomastigotas encontradas nos macacos, lá em Manguinhos. E ele fez então essa tríplice descoberta. Ele conseguiu associar o transmissor da doença, que era o hemíptero, o agente etiológico da doença, que era o Trypanosoma cruzi, e a doença que causava, que foi chamada então doença de Chagas. A doença de Chagas, ela comete em torno de 5 a 7 milhões de pessoas nas Américas, do México à Argentina. É uma doença que acreditava-se ser própria das Américas, só existia nas Américas, né? Hoje em dia a gente sabe que não. A situação atual da doença de Chagas é um pouco diferente. Já é possível observar casos da doença de Chagas fora das Américas também, como por exemplo nos Estados Unidos, Canadá e outras regiões. Mas a doença ela tem mudado muito o seu foco. Como antigamente era uma doença cuja forma de transmissão principal era a vetorial. Hoje em dia isso alterou bastante. Em virtude das migrações, a doença de Chagas tem sido relatada em diferentes países que são não endêmicos, né? Em países da Europa também, na Austrália, Japão, já existem casos. E a forma de transmissão hoje, basicamente, ela deixou de ser a vetorial, a forma mais importante, para a gente ter especialmente a congênita ou vertical. Bom, a doença de Chagas, no Brasil nós temos uma estimativa aí de 3,7 milhões de infectados, sendo que na região do Rio São Francisco a gente tem as maiores prevalências. Isso já é uma questão até histórica, né, de se observar
uma maior quantidade de doentes nessa região, especialmente doentes crônicos, porque hoje em dia o que a gente tem da doença de Chagas são basicamente doentes crônicos. Trypanosoma cruzi. Então, Trypanosoma cruzi é um protozoário hemoflagelado pertencente ao reino Protista, filo Sarcomastigóphora, ordem Kinetoplastida, família Trypanosomatidae, gênero Trypanosoma. Quais são as formas de transmissão da doença de Chagas? Então, existe a vetorial, que foi a primeira descoberta. Temos também por via oral, por meio da ingestão, pode ser de hemípteros contaminados, né, de material contaminado com formas tripomastigotas. A vertical ou congênita, que tornou-se atualmente a principal forma de transmissão da doença. Também por meio de transplante de órgãos ou transfusões sanguíneas. E também por meio de acidentes de laboratório. Não foi raro a gente observar a imprensa, né, demonstrar aí vários casos da forma oral de transmissão da doença de Chagas, né, que seja no Amazonas, também no sul do país, sempre associados aí com alimentos, né, como o caldo de cana-de-açúcar ou então com amostras de açaí. Foi interessante observar que em 2006, por meio de uma luta, né, um grande projeto realizado no país para realmente a eliminação do principal transmissor, que é o Triatoma infestans, em 2006 o Brasil acabou recebendo uma certificação internacional de eliminação da transmissão da doença de Chagas por Triatoma infestans. É fato que hoje em dia o Triatoma ele não é essa espécie especificamente ela não é tão importante assim para a transmissão da doença de Chagas, mas outras passaram a fazer parte, então, ali do peridomicílio e também se tornarem intradomiciliares. Mas lembrando ainda que as outras formas de transmissão, especialmente a congênita, a oral, que ocorre por meio das formas de surtos, transfusões sanguíneas e transplantes de órgãos foram responsáveis pela urbanização da doença de Chagas, que antes era considerada uma doença mesmo com um caráter mais silvestre. Quais são os hospedeiros invertebrados do Trypanosoma cruzi? São triatomíneos hematófagos, popularmente conhecidos como barbeiros, né, da família Redoviidae. Existem aí mais de 100 espécies que podem transmitir a doença de Chagas para o homem, né, que podem albergar o Trypanosoma cruzi. Todos eles são hematófagos e existem aqueles que são mais próprios de ambientes silvestres, aqueles que são mais próximos de ambientes peridomiciliares e alguns que são bastante antropofílicos e preferem os ambientes mais domiciliares. Então, existem diferentes ecótopos para os triatomíneos. O ambiente silvestre, por exemplo, o Panstrola geniculatus, o Vitíceps, eles têm um ciclo mais silvestre. Então, eles ficam mais abaixo de pedras, cascas, troncos de árvores, no topo das palmeiras, nas florestas. São muito responsáveis pelo ciclo silvestre mesmo, o ciclo silvestre da doença de Chagas. Existem aqueles que estão mais ambientados com a região peridomiciliar e são importantes também do ponto de vista epidemiológico. São aqueles que preferem ficar próximos ao galinheiro, chiqueiro, curral, montes de telhas, de pedras e geralmente se alimentam de sangue de aves, de suínos e invadem casas com relativa frequência. E o ambiente intradomiciliar é aquele em que o hemíptero prefere essencialmente viver ali, dentro da casa, no quarto, na cozinha, sala, nos banheiros, é o que existia em grandíssima quantidade na época ali de Carlos Chagas, né, em La Sance. Então, a gente tem aí o Triatoma sórdida, que foi eliminado, né, cuja forma de transmissão por triatoma foi eliminado, o Rhodinus prolixus e o Triatoma sórdida também. São os que realmente são importantes. Aqui a gente observa alguns ecótopos dos triatomíneos de importância médica. Observe então aqui atrás das rochas. Isso, gente, em regiões endêmicas, onde existem aquelas casas de pau a pique, né? Aquelas regiões mais precárias, certo? Próximos aos galinheiros, né? No peridomicílio, porque eles se alimentam do sangue das aves. É interessante a gente falar que aves são refratárias à infecção. Então, elas não adquirem a doença, nem mesmo o parasito, certo? Aqui uma típica casa de pau a pique. Daquela época, hoje em dia é bem mais incomum esse tipo de casa, né? A gente sempre diz que a doença de Chagas hoje, na sua forma aguda, ela é mais como na transmissão oral, nas formas não vetoriais da doença, certo?
Quais que são as características biológicas desses hemípteros? Eles fazem o seu repasse sanguíneo durante a noite, são atraídos ali pela luz dos domicílios. As fezes e a urina desses insetos contêm as formas tripomastigotas, que são as formas infectantes do Trypanosoma cruzi. A cada defecação são eliminadas em torno de 5 a 50 formas tripomastigotas. Então ele não inocula, é muito importante a gente falar isso, ele não inocula os tripomastigotas enquanto faz o repasse sanguíneo, não é isso que acontece. O que acontece é que enquanto ele faz o seu repasse sanguíneo, né, ele pica ali o indivíduo, isso pode causar coceira, ou a pessoa pode simplesmente, indevidamente ali, coçar aquela região e acabar por ela mesma, né, fazendo com que essas formas tripomastigotas atravessem ali a pele e consigam chegar à circulação sanguínea. Bom, já a gente volta mais nisso, vou falar nisso novamente com vocês. Quais são as condições necessárias para que um hemíptero transmita o Trypanosoma cruzi? O hemíptero ele tem que ter uma boa adaptação à habitação humana, tem que ter um alto grau de antropofilia, então ele tem que ter uma preferência por fazer seu repasse sanguíneo no homem, tem que haver aí um curto espaço de tempo entre hematofagismo e defecação. Por que disso? Então ele faz o seu hematofagismo ali e defeca. Geralmente isso dura em torno de 40 minutos. No que ele defeca, ele libera ali na pele, ou próximo aos olhos, por exemplo, essas formas tripomastigotas que posteriormente vão ser inoculadas, né, no indivíduo, por meio de ou por coçar os olhos, ou por coçar a pele ali naquela região. No Brasil, as ordens de importância são Panstrógelos megistus, Triatoma brasiliensis, o pseudomaculata e Triatoma sórdida. Lembrando que o Triatoma infestans teve sua transmissão interrompida. Hospedeiros vertebrados. O que a gente pode falar sobre os hospedeiros vertebrados? Existem diferentes hospedeiros vertebrados do Trypanosoma cruzi. Existem alguns que são eminentemente silvestres e outros que são mais domésticos. O próprio Carlos Chagas, né, fez, por exemplo, a descoberta de tripamostigotas sanguíneos em um gato. Sabe também que os cães também podem ter a doença de Chagas ou pode ter o parasito ali circulante, mas eles não têm uma importância grande como reservatórios, porque é difícil você isolar essas formas tripomastigotas desses animais. Eles passam, os domésticos, eles tendem como cão e gato, eles são mais sentinelas, vamos dizer assim. Geralmente, uma autoinfecção em cães e gatos pode prever a autoinfecção de casos humanos. Então, pode servir como uma forma de preparo mesmo para o combate, né, para evitar esse aumento da transmissão humana. E existem, por exemplo, morcegos, tatus, vários roedores, saguis, gambás, a própria preguiça, todos esses são reservatórios silvestres, né? Eles têm naturalmente as formas tripomastigotas circulantes. Então, eles podem albergar o parasita e podem também ter a sintomatologia da doença de Chagas. São hospedeiros vertebrados e também são reservatórios da doença. E como esses são silvestres, vamos pensar, por exemplo, a forma de transmissão oral. A forma de transmissão oral é muito comum quando a gente pensa no ciclo silvestre. No ciclo silvestre, o que acontece? Esses animais, eles sempre estão ali se alimentando de insetos, esses insetos estão contaminados e eles acabam adquirindo a doença. Uma das formas de adquirir a doença é assim, exatamente dessa forma. Mas também pode ser ao se coçar, né, ao lamber a região, também pode acontecer deles se infectarem dessa forma. Aqui, mostrando os tatus, o Didelphis albiventris, que é o gambá, os roedores e a preguiça. Vamos falar agora sobre a morfologia do Trypanosoma cruzi, tanto nos seus hospedeiros vertebrados quanto invertebrados. Primeiro, as formas tripomastigotas. Elas são encontradas nos hospedeiros vertebrados, especialmente durante a fase aguda, e no triatomínio, na parte posterior do intestino e do reto. Então, é encontrado nas fezes, na urina dos hemípteros. Essas formas são as formas circulantes, no caso dos hospedeiros vertebrados. Apresentam um cinetoplasto volumoso na região posterior do parasito. O cinetoplasto ele é uma mitocôndria repleta ali de DNA, é um DNA mitocondrial.
Contém também um flagelo e são formas que não se multiplicam. Elas são encontradas, por exemplo, no sangue, no líquor, no leite materno, no esperma, dos hospedeiros vertebrados na sua fase aguda, na fase aguda da doença. Observe, então, o cinetoplasto, um cinetoplasto bem desenvolvido na região posterior. Por que na região posterior? Porque a região anterior dos tripomastigotas são a região anterior, é o flagelo. Então, o cinetoplasto se localiza na região posterior, tripomastigota posterior, certo? E lembrar que é a forma importante na fase aguda, uma fase circulante, na fase circulante do parasito. Epimastigotas são encontradas nos hospedeiros invertebrados, no triatomínio, e também pode ser observado em meios de cultura. O cinetoplasto dessas formas já localiza-se na região anterior, ou seja, é mais próximo ao núcleo do lado do flagelo. A multiplicação deles é por divisão binária no inseto vetor, no meio de cultura. São as formas epimastigotas. E as formas amastigotas são formas intracelulares obrigatórias, formas teciduais, presentes nos tecidos dos hospedeiros vertebrados, no interior de células como macrófagos, células musculares esqueléticas, lisas, cardíacas, e ali elas formam pseudocistos e que se multiplicam por divisão binária. Então, são formas teciduais encontradas nos hospedeiros vertebrados. Mais de perto, observando as formas amastigotas, elas também têm o cinetoplasto aqui próximo ao núcleo bem desenvolvido. Isso aqui são ninhos de amastigota, observado aí num corte de fibra muscular cardíaca. Então, relembrando, as formas amastigotas a gente observa, são formas teciduais, elas são capazes de multiplicação, encontradas no hospedeiro vertebrado. As formas epimastigotas eu posso encontrar ou em meio de cultura ou no hospedeiro invertebrado, que é o triatomínio, lá no intestino, é uma forma de multiplicação. E as formas tripomastigotas que eu encontro na região posterior do intestino do hospedeiro invertebrado não se multiplica e eu também posso observar durante a fase aguda da doença de Chagas no hospedeiro vertebrado. São as formas tripomastigotas. Vamos ao ciclo de vida do Trypanosoma cruzi. Como é que o homem... Aqui eu vou falar para vocês especialmente da forma vetorial de transmissão, certo? Como é que o homem adquire as formas tripomastigotas metacíclicas? Ele adquire essas formas durante o repasto sanguíneo, quando os triatomíneos vão fazer o seu repasto sanguíneo e acabam defecando ali. Na medida em que alimentam-se do sangue do indivíduo, eles também defecam e urinam ali naquela região e o indivíduo, ao se coçar, seja os olhos ou a pele, acaba permitindo que essas formas cheguem ali às células locais, como por exemplo macrófagos, né? E essas formas tripomastigotas, elas acabam invadindo essas células hospedeiras lá no sítio de inoculação, então elas tornam-se intracelulares, elas passam a ser amastigotas. Essas formas amastigotas, elas lá no interior de células vão formar os ninhos, né? Multiplicam-se intensamente e se diferenciam em formas tripomastigotas novamente, são formas dotadas de flagelo. Nesse momento, eles, pela grande quantidade de formas tripomastigotas intracelulares, elas acabam lisando a célula, né? E caindo novamente na circulação sanguínea. Então, durante a fase aguda, é basicamente isso que acontece. Formas tripomastigotas invadindo células, se transformando em amastigotas que se multiplicam, se diferenciam em formas tripomastigotas novamente, lisam as células e caem na circulação sanguínea. Então, é basicamente isso que tem, tanto na circulação sanguínea quanto linfática. E o hemíptero, como é que ele adquire o parasito? Ele adquire o parasito quando ele vai fazer o seu repasto sanguíneo. Por exemplo, no homem que está na fase aguda, mas pode ser também qualquer outro hospedeiro vertebrado, cão, tatu, tanto silvestre quanto doméstico. Desde que esteja na fase aguda, porque tem que ter essas formas tripomastigotas circulantes. Então, no momento que ele vai fazer o seu repasto sanguíneo, ele acaba adquirindo juntamente com o sangue as formas tripomastigotas. Então, ele ingere essas formas tripomastigotas, que lá no intestino do vetor vão se transformar em formas epimastigotas que são dotadas, capazes de se multiplicar. Formas epimastigotas, por fim, se diferenciam em formas tripomastigotas metacíclicas infectantes nas porções finais do intestino do vetor, e esse vetor, quando vai fazer o seu repasto sanguíneo,
ele novamente acaba eliminando essas formas tripomastigotas na pele, ou próximo aos olhos, por exemplo, né, as fezes, a urina, contendo essas formas tripomastigotas. Então, a gente tem, basicamente dessa forma que a gente tem o ciclo da doença de Chagas, pela forma vetorial de transmissão. Aqui, uma foto que observa o repasto sanguíneo. Então, ele leva em torno aí de 45 minutos para fazer o seu repasto sanguíneo. E observa que ao mesmo tempo que ele ingere o sangue, ele defeca. E observa como ele aumenta de tamanho, tá vendo? É um inseto com grande capacidade de hematofagismo. Quais são as formas clínicas da doença de Chagas? Uma vez que o indivíduo se infectou pelo Trypanosoma cruzi, ele vai apresentar a fase aguda e a fase crônica dessa doença. A fase aguda da doença de Chagas, ela dura em torno de 60 dias. Na grande maioria dos indivíduos, essa fase aguda vai ser completamente assintomática. O indivíduo ele passa aí os 60 dias e passa sem mesmo notar para a fase crônica da doença. A fase crônica da doença ela tem as suas outras formas, que é a forma indeterminada. A maior parte dos indivíduos vão para a forma indeterminada, já vou contar para vocês o que é. E para as formas determinadas, em que a sintomatologia, seja ela cardíaca, seja ela gastrointestinal ou mista. A fase aguda, ela pode apresentar alguns, como eu falei para vocês, a maior parte dos indivíduos são assintomáticos, mas pode existir alguns sinais que vão levar, por exemplo, o médico a perceber que ele foi infectado pelas formas tripomastigotas, como, por exemplo, o chagoma de inoculação. Esse chagoma de inoculação vai ser um edema, tá? Uma tumoração cutânea ali na região que o hemíptero faz o seu repasso sanguíneo, pode ficar também hiperemiado, coçar ali naquela região. E o sinal de România. O sinal de România é um edema bipalpebral unilateral, justamente que é uma reação do organismo, uma reação inflamatória à presença aos constituintes ali dos hemípteros, tá? Dos barbeiros. O indivíduo ele vai ter, basicamente em virtude da infecção local. Na infecção disseminada, quando o indivíduo apresenta sintomas, né, quer dizer, ele vai ter formas amastigotas aí, as formas tripomastigotas, desculpa, vão infectar células de Kupffer, macrófagos, células do miocárdio. O indivíduo, quando sintomático, ele pode apresentar febre, astenia, cefaleia, mialgia, os gânglios um pouco aumentados e dolorosos à palpação. Lembra muito, por exemplo, sintomas gripais. Mas em 10% dos casos, principalmente em crianças, que se observa mais, você tem uma fase aguda bem fulminante, em que o indivíduo pode ter meningoencefalite ou miocardite aguda e ir a óbito em virtude disso. Na fase aguda da doença de Chagas, é que a gente encontra as formas tripomastigotas circulantes. A mais alta parasitemia, a maior chance que eu tenho de encontrar formas tripomastigotas circulantes no indivíduo é entre o 8º e 12º dia da infecção. Aqui a gente vê o edema bipalpebral, crianças com edema bipalpebral, que é o chagoma que é o sinal de România. É basicamente uma inflamação com conjuntivite, um indício mesmo de que ele foi infectado por formas tripomastigotas. E tem também o chagoma de inoculação, que é uma tumoração ali na pele, tá? Na região, fica hiperemiado, aumentado de tamanho, quente, né? Foi o local que é o local da picada do hemíptero. Fase crônica. Enquanto a fase aguda é caracterizada por alta parasitemia, especialmente entre o 8º e 12º dia, essa parasitemia ela não fica todo o tempo ali alta. Eu não vou encontrar todo o tempo formas tripomastigotas circulantes. Em algum momento, essas formas tendem a diminuir, até porque o sistema imunológico ele vai ali eliminando essas formas. Então, quais formas tripomastigotas, o que acontece com essas formas tripomastigotas? Elas acabam sendo eliminadas e o que vai ficar ali são os ninhos de hemastigotas. Então, a fase crônica ela vai ser caracterizada por uma baixa parasitemia, mas em compensação eu já tenho ali
altos títulos de anticorpos. Isso aí vai ser importante quando a gente for falar de tratamento. Na fase aguda, eu tenho alta parasitemia e baixo título de anticorpos, principalmente anticorpos IgM, que não são muito bons, vamos dizer assim, para o processo, para diagnóstico, pela grande quantidade de reatividade cruzada. Na fase crônica, por sua vez, eu vou ter baixa parasitemia, mais um alto título de anticorpos IgG, que são muito importantes para o diagnóstico. Então, o diagnóstico da fase crônica, da fase aguda, por exemplo, ele é basicamente parasitológico, né, por pesquisas diretas. E na fase crônica, a gente vai ter a sorologia, aí, muito importante. Bom, forma indeterminada. 60% a 80% dos indivíduos vão ter exames sorológicos e parasitológicos positivos, mais ausência de sinais, ausência de sintomas. Então, o eletrocardiograma está normal, cólon, esôfago, tudo normal. Esses indivíduos, eles têm um prognóstico incerto. A fase crônica, ela dura anos, né? A evolução dela para formas determinadas ou formas típicas, né? É questão aí de anos, 20 anos ou mais. As formas clínicas que são importantes aqui são a forma cardíaca, a forma digestiva ou a forma mista. Na forma cardíaca, é também chamada de cardiopatia chagásica crônica, 20 a 35% dos indivíduos desenvolvem essa forma cardíaca. O que você tem ali, o que acontece durante essa forma é um rompimento desses pseudocistos e o início de um processo inflamatório local. Com o processo inflamatório local, você vai ter destruição de plexos nervosos, que são importantes para a condução, para as conduções elétricas ali do coração, e a substituição do tecido muscular por tecido conjuntivo. Como eu tenho destruição tanto de fibra muscular quanto de plexos nervosos, eu vou ter alteração de força e alteração de contração do coração. O coração ele passa a ter aumento das câmaras cardíacas, ele passa a não funcionar da forma adequada. Na fase crônica digestiva, que é 5 a 15% dos indivíduos, é caracterizado pelos megas. Aqui também ocorre a mesma coisa. Eu tenho ninhos de amastigotas que acabam sendo substituídos por processo inflamatório. Então, eu vou ter plexos nervosos e fibras musculares lisas sendo destruídas. Então, tudo isso vai levar a uma diminuição do trânsito intestinal, constipação e até perfuração intestinal. No caso do esôfago, o indivíduo ele pode ter disfagia, incoordenação motora, soluços, a dor epigástrica e até emagrecimento. A forma cardiodigestiva ou mista, como o próprio nome diz, é aquela que acomete tanto a parte digestiva quanto a parte cardíaca, e é em 2 a 5% dos casos. Uma das teorias para o indivíduo ter uma forma ou outra é baseado nos tipos, né, nas diferenças genéticas dos tripomastigotas. Você acaba adquirindo isolados diferentes. Alguns que têm preferência por tecidos cardíacos, outros por tecidos de musculatura lisa e assim por diante. Aqui a gente observa a cardiomegalia, que é o aumento das câmaras cardíacas, e aqui o aneurisma de ponta, ele é característico da doença de Chagas. O megacólon chagásico, em que você tem uma dilatação do cólon, e ocorre também aí uma destruição dos plexos mioentéricos, em que o indivíduo ele tem, e das fibras também, por isso que a gente tem esse aumento do tecido, aumento dessas câmaras, né, intestinais. O megaesôfago chagásico, isso aqui é um raio-x, aqui é um exame macroscópico de um megaesôfago. Antes da gente ir direto para o diagnóstico laboratorial, é muito importante que a gente entenda o que acontece do ponto de vista do parasito e do hospedeiro durante uma fase, que é a fase aguda, e durante a fase crônica. Na fase aguda da doença de Chagas, eu vou ter uma alta parasitemia, que é observado aqui, alta parasitemia nessa curva vermelha, então uma grande quantidade de tripomastigotas circulantes. Eu vou ter, os níveis de anticorpos, eles não são muito úteis para o diagnóstico laboratorial na fase aguda, porque eles vão ser detectáveis após meses de infecção. E como eu disse para vocês, IgM, por exemplo, que é um marcador de fase aguda, além dele estar em baixa quantidade, né, ele também
dá muita reatividade cruzada. Então, o que eu tenho aqui na fase aguda é basicamente parasitologia, parasitos circulantes, certo? Com relação à clínica, a maioria desses indivíduos vão ser assintomáticos. Então, é muito importante aí que o médico ali no momento, ele faça um histórico desse indivíduo, né? De onde ele veio, de qual região ele veio, se teve contato com, por exemplo, com algum hemíptero. E no estágio da doença, que no caso é a fase aguda. Na fase crônica, que ocorre após, que a gente considera crônica após os 60 dias pós-infecção, o indivíduo ele vai ter baixos níveis de formas tripomastigotas circulantes, a parasitemia basicamente é nula, ou então ela é intermitente, da forma que você não consegue detectá-la, tá? Por exemplo, por exames de sangue. Mas eu tenho altos níveis de anticorpos IgG. E eles basicamente aqui vão ser a chave para o diagnóstico. A gente fala vai ser um diagnóstico indireto, a gente vai procurar os anticorpos. Então, na fase aguda, a gente basicamente procura o parasito e na fase crônica, a gente procura os anticorpos. Lembrando que o indivíduo pode ter formas cardíacas, digestivas ou mistas. E é claro que o indivíduo, o médico, né, ao fazer o diagnóstico, ele não vai se basear apenas no laboratorial, mas na história clínica desse paciente, num bom exame clínico também. Como nós falamos, o pico da parasitemia é mais ou menos 30 dias pós-infecção, entre o 8º e o 12º dia, e você vai ter níveis baixos ou ausentes de parasitemia mais ou menos aos 90 dias pós-infecção. Alguns dizem 60 dias, tá? Então, observem aqui a fase aguda com uma grande quantidade de formas tripomastigotas, enquanto na fase crônica a gente já vai encontrar os níveis de IgG mais altos. Então, eu vou conseguir fazer o diagnóstico por aqui. Diagnóstico na fase aguda, prestem atenção nesse lado da figurinha aqui. Como eu falei para vocês, o diagnóstico na fase aguda, eu tenho que prestar atenção naquela característica que é a presença de formas tripomastigotas circulantes, característica da doença, até mais ou menos os 60 dias. Então, o médico deve pensar o seguinte: será que eu posso detectar, observar essas formas tripomastigotas circulantes? Sim, elas são importantes ali para o diagnóstico laboratorial. Então, pode ser feito técnicas tanto parasitológicas, em que a gente vai observar diretamente o parasito no sangue do indivíduo, quanto moleculares. Eu posso observar também o DNA, detectar o DNA desse parasito. Na infecção crônica, eu já vou detectar o quê? Vou fazer por técnicas sorológicas. Eu posso utilizar, por exemplo, o ELISA, imunofluorescência indireta, testes rápidos, e já a gente fala sobre isso também. Na fase aguda, eu vou ter, então, métodos parasitológicos diretos e indiretos. Por exemplo, o exame direto a fresco, esfregar sanguíneos corados ou microhematócrito. Métodos indiretos como hemocultura, xenodiagnóstico e xenocultura. Essas técnicas indiretas, gente, elas não são realizadas de forma rotineira. É importante salientar isso, que você vai ter laboratórios específicos que vão fazer esse tipo de método, certo? O exame direto a fresco, geralmente eu faço uma punção digital, 5 microlitros de sangue ali, e vou visualizar entre lâmina e lamínula na objetiva de 40. As formas, elas vão ser observadas ali no sangue, entre os elementos figurados. Ele tem que ser repetido muitas vezes para que você tenha uma detecção, porque é um método direto, né, gente? Não tem altíssima sensibilidade. Pode ser feito também a coloração. Então, você pode observar o parasita em preparações coradas. Assim como no método direto, assim como no exame da polpa digital, ele requer parasitemia elevada. Eu posso fazer tanto a gota espessa, que é utilizada lá também para malária, quanto o esfregaço fino. E depois eles vão ser corados com corantes hematológicos. Posso utilizar o Giemsa, o Leishman. No caso das preparações, aqui a gente está observando a gota espessa, tá? Antes do processo de desemoglobinização e após esse processo, depois corado pelo Giemsa. O interessante na gota espessa é que você tem a lise, né? Durante o processo durante o processo da coloração, você tem a destruição das hemácias.
Então, nisso você acaba, assim como ocorre na malária, né, que você vai ver as formas ali livres, aqui também você vai ver tripomastigotas livres. Então, quando é feito pela gota espessa, observe que tripomastigotas livres. E quando eu faço uma coloração hematológica no esfregaço fino, eu vou ver formas tripomastigotas entre os elementos figurados. Mas serve para detecção tanto de uma quanto outra. Uma técnica bastante útil é a do microhematócrito, porque na técnica de microhematócrito, você acaba concentrando os parasitos. Nas anteriores, eu não concentro, então são técnicas diretas. Eu tento detectar o parasita, se a parasitemia estiver alta, eu vou detectar isso circulante. Mas quando eu faço, por exemplo, o microhematócrito, eu já, utilizando centrifugação, eu concentro esses parasitas. Então, a sensibilidade aumenta. O microhematócrito, ele é o método de escolha quando o indivíduo já tem sintomas há mais de 30 dias. Então, você já tem uma queda aí da parasitemia. Então, você coleta o sangue, centrifuga aí em baixa rotação e você vai observar os parasitos na interface entre hemácias e glóbulos brancos, tá? E o creme leucocitário. Você vai observar os parasitos nessa interface. Você coloca o tubo capilar, então, numa lâmina e vai observar no microscópio. Agora, as técnicas parasitológicas indiretas. O xenodiagnóstico. O xenodiagnóstico é uma técnica muito específica, utilizada na fase aguda, em que você pega ali 5 a 6 triatomínios que são criados em laboratório, estão de jejum há bastante tempo, então eles têm que estar ávidos assim para fazer o hematofagismo. E como são criados em laboratório, gente, eles não têm o parasito circulante, certo? São livres de parasitos. Eles se alimentam de sangue de aves, tá? E coloca aí para ele fazer hematofagismo no indivíduo, no indivíduo com suspeita de doença de Chagas. Ele fica ali se alimentando do indivíduo em torno de 30 minutos no antebraço do indivíduo. Depois, um técnico vai analisar as fezes e a urina desses insetos no microscópio, aos 30 e 60 dias, pós-hematofagismo. E aí ele vai observar ali, ver se observa formas tripomastigotas, epimastigotas ali naquela região. Então observa se o parasito ali se encontra parasitos ali ou não. O xenodiagnóstico, ele tem uma sensibilidade um pouco maior, então ele pode ser utilizado na fase crônica também. Você vai observar tanto essas formas epi quanto tripomastigotas ali no conteúdo digestivo desses animais. A hemocultura, ela também tem uma alta sensibilidade. Então, você pega a amostra clínica que você tiver ali, sangue, líquor, né? E vai cultivar isso em meio celular. Vai colocar esse sangue, esse líquor em contato com meias celulares. Como, por exemplo, o meio LIT, que é muito utilizado. Então, você pega 30 ml de sangue centrifugado, semeia o sedimento daquilo lá nesses tubos, mantém esses tubos em 28 graus Celsius e vai examinando isso a cada 15 dias até 4 meses. Também é utilizado na fase crônica, tá? Então, a hemocultura, tanto a hemocultura, o xenodiagnóstico, o xenocultivo, todos esses são técnicas muito específicas. Não é feito em qualquer laboratório. A fase crônica é caracterizada pela baixa parasitemia, ou muitas vezes ausente. Você não vê parasitemia ali. O que o indivíduo tem são ninhos de hemastigota. Mas ele já vai ter um elevado e consistente teor de anticorpos, especialmente anticorpos IgG. É interessante que para diagnóstico de doença de Chagas, preferencialmente tenta-se observar a presença, detectar anticorpos IgG. Então, só lembrando aí, a gente tem uma baixa e intermitente presença de tripomastigotas circulantes. As técnicas sorológicas ou indiretas são as preferíveis. Nessa fase, os anticorpos estão presentes em mais de 98% dos indivíduos. Então, os métodos parasitológicos, eles não são preferíveis mais. Os moleculares também não, porque já é difícil você encontrar formas circulantes, o parasito ali circulante. Mas eu posso utilizar hemocultura e xenodiagnóstico em algumas situações. Mas, basicamente, o diagnóstico na fase crônica é sorológico. E, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, deve-se utilizar pelo menos 2 testes sorológicos de princípios diferentes e diferentes preparações de antígenos. Os testes mais utilizados são o ELISA, a reação de imunofluorescência indireta e a hemaglutinação indireta. Então, por exemplo, se eu tenho 2 testes positivos, ok, o indivíduo tem
doença de Chagas. 2 testes negativos, ok, sem problemas. Quando eu tenho um teste positivo e o outro negativo, pede-se para repetir, fazer uma recoleta e repetir os exames. Agora, quando os 2 testes dão resultados indeterminados, o ideal é que a amostra seja enviada para laboratório de referência, em que se pode, por exemplo, testar aí técnicas moleculares, ou então você pode, laboratórios específicos vão fazer, por exemplo, outros testes sorológicos mais específicos ainda, mas que não são usados de forma rotineira. O que se faz é isso. E é importante dizer o seguinte, gente, o paciente na fase crônica, eles ficam sob o risco de reativação da doença. Então, se ele tem ali amastigotas, ninhos de amastigotas, esses ninhos de amastigotas podem voltar a se multiplicar com diferenciação de formas tripomastigotas e essas formas tripomastigotas serem encontradas na circulação sanguínea como uma reagudização. Mas isso só acontece se o indivíduo passar por alguma imunossupressão. Então, por exemplo, o indivíduo, por exemplo, com AIDS, indivíduos transplantados, os HIV são aqueles com TCD4 menor que 200 células, né, por milímetro cúbico, basicamente. Eles podem ter, então, essa reagudização. E aí eu passo a encontrar grande quantidade de formas tripomastigotas circulantes. Só relembrando para vocês como é a técnica de hemaglutinação indireta, em que eu compro esse kit. O kit ele tem hemácias que são sensibilizadas com antígenos de T-cruze. Quando eu coloco o soro do meu paciente, que vai conter anticorpos ali, em contato com essas hemácias sensibilizadas, o que eu vou ter? Eu vou ter a formação de uma rede. É a aglutinação que eu chamo, é basicamente uma rede. Tá vendo os anticorpos se ligando às hemácias? E não vão formar esse botãozinho, porque é importante a gente observar aqui, olha o formato dessas minhas canaletas, desses meus poços, tá vendo? Então ele vai permitir a formação, se eu não tenho esses anticorpos, todas as hemácias vão pro fundinho, e eu vejo assim como um botão vermelho. Quando é reagente, essas hemácias elas ficam dispersas, porque elas estão umas separadas da outra em virtude da presença da ligação com os anticorpos. Então, eu vou ter o reagente, como está demonstrando aqui. Tá vendo que é mais o vermelho disseminado. Vou mostrar para vocês aqui como é, por exemplo, um exame positivo. Tá vendo que eu não vejo a formação do botão. E aqui o negativo, em que eu tenho o botãozinho aqui bem formado, certo? E a reação de imunofluorescência indireta, relembrando a vocês aqui, eu basicamente tenho, por exemplo, uma lâmina que já vem com antígenos preparados, por exemplo, antígeno de Trypanosoma cruzi, que no caso são provavelmente formas epimastigotas, que são formas de cultura. E aí elas já estão aqui impregnadas nessa minha lâmina. E aí eu venho com o anticorpo do paciente, vai estar presente ali no soro. Esse anticorpo do paciente, ele vai se ligar a essas formas, a esses parasitos presentes ali na minha lâmina. Depois disso, eu faço uma lavagem para retirar os anticorpos que não se ligaram. Daí eu venho com o anticorpo secundário que está conjugado, que vem conjugado ali com uma imunofluoresceína, uma substância fluorescente, que vai se ligar ao anticorpo que está ligado, por sua vez, ao parasito presente na lâmina. Depois eu faço novamente uma limpeza. E aí eu levo isso aí para observar no microscópio de fluorescência. No microscópio de fluorescência, se positivo, quer dizer, se tiver o anti-anticorpo ligado ali com a minha fluoresceína, o conjugado, eu vou ter esse padrão aqui, ó, a presença mesmo de fluorescência ali na minha lâmina. E se negativo, eu não vejo fluorescência nenhuma. É o princípio básico aí da imunofluorescência indireta. Esse aqui era um videozinho, depois eu posso passar para vocês em aula, é um videozinho mostrando como como é feita a imunofluorescência indireta. ELISA indireto, um exemplo aqui de ELISA indireto para vocês verem para detecção de anticorpos anti-T-cruzi. Então, a minha plaquinha, ela já vem ali com antígenos de Trypanosoma cruzi. Como observar, são esses triângulos azuis. Eu já compro assim, certo? Eu venho com o soro do paciente, se positivo vai ter anticorpos IgG,
contra a Trypanosoma cruzi, então eles vão se ligar aqui aos antígenos. Eu venho depois com uma etapa de lavagem para retirar esses anticorpos que não se ligaram, e depois eu venho com um anti-anticorpo conjugado também, tá vendo? Um anti-anticorpo associado aqui, por exemplo, com uma enzima. Depois eu faço um processo de lavagem, vão ficar aqui somente o anticorpo com o anti-anticorpo que está conjugado ali com uma enzima. E depois eu venho com o substrato, ocorre a reação, substrato, a enzima age sobre o substrato e vai gerar cor. E isso eu leio depois num equipamento, tá, de leitura de ELISA. Eu vou ver isso aí, eu vou conseguir detectar isso aí por cor posteriormente. Eu vou detectar isso aí por meio de um espectrofotômetro, o que é positivo e o que é negativo, com base ali no meu cutoff e nos meus controles. Bom, com relação ao tratamento, a droga de escolha no Brasil é o benzonidazol, também conhecido como Roxagan. Gente, é o seguinte, a doença de Chagas, o que se preconiza hoje em dia com relação ao tratamento? Todos os indivíduos em fase aguda devem ser tratados. Isso aí é um consenso. E os indivíduos na fase crônica, todos devem ser tratados? Não, existem algumas recomendações em que se deve tratar aqueles indivíduos doentes crônicos, porque alguns estudos já demonstraram benefícios para essa população. Já eu falo para vocês quem são, tá? Com relação ao benzonidazol, age então só sobre as formas sanguíneas, o Nifurtimox também. É uma droga de segunda escolha, vamos dizer assim, tá? Mas também tem efeitos colaterais, mas leva a uma boa queda de parasitemia, diminuição de febre e outros sintomas associados. É excelente, gente. O tratamento com benzonidazol, principalmente em crianças, bebês, crianças e adolescentes, foi demonstrado assim que tem uma altíssima chance de cura. E o Nifurtimox? O Nifurtimox, ele é utilizado então só naqueles pacientes que não tem uma boa, não aceitam, né, vamos dizer assim, o Nifurtimox em virtude de reações que podem ocorrer. Isso ocorre principalmente em indivíduos que não são imunossuprimidos. Mas, por exemplo, o Nifurtimox ele é muito utilizado nos Estados Unidos, com melhores resultados na fase aguda, mas também com maiores efeitos colaterais. Bom, eu estava falando para vocês que indivíduos na fase aguda devem ser tratados sempre. Indivíduo na fase crônica? Bom, indivíduo na fase crônica, alguns deles devem ser tratados porque já se observou, então, como eu falei para vocês, uma maior chance de cura, especialmente entre bebês, crianças e adolescentes, uma menor chance de transmissão congênita no futuro. Então, por exemplo, tratar mulheres adultas em idade fértil, por exemplo, na fase crônica da doença de Chagas, é recomendado. Naqueles indivíduos na fase aguda, também, na fase indeterminada, também é importante o tratamento, porque já se observou também uma menor quantidade de eventos cardiovasculares, vamos dizer assim. Então, o indivíduo transicionar da fase indeterminada para da forma indeterminada para a forma cardíaca, por exemplo, é maior se ele não se tratar. Então, o tratamento dos indivíduos na fase indeterminada, adultos na fase indeterminada e menores de 50 anos, é adequado. Então, recém-nascidos e crianças devem ser tratados. Aqueles indivíduos também que são imunossuprimidos, mas são assintomáticos e que têm alta parasitemia, por exemplo, um indivíduo que recebeu um transplante cardíaco. Por exemplo, o transplante cardíaco em si, o próprio transplante já causa imunossupressão. E você observa que esse indivíduo está com alta parasitemia, é bom, é excelente, é fortemente recomendado que esse indivíduo seja tratado. Por quê? Para diminuir o risco de reativação desses indivíduos. Adultos na forma cardíaca também, mas que não tenham nenhum tipo de alteração ventricular, nenhum tipo de disfunção, também é recomendado, desde que tenha menos de 50 anos. E o tratamento, seja com benzonidazol ou Nifurtimox, ele nunca é recomendado, gente, para grávidas, em virtude da teratogênese, e adultos que na forma cardíaca com qualquer tipo de cardiopatia, especialmente essas cardiopatias mais graves. Então, existem essas recomendações. E existem também o tratamento cirúrgico, gente, da doença de Chagas, certo? Que também pode ocorrer no caso de megacólon, de megaesôfago.
Então também pode acontecer, tá? Nós terminamos a nossa aula por aqui. Qualquer dúvida, podem me contactar. Meu e-mail, ou então pode por e-mail, ou então pelas mensagens aqui no YouTube. E a gente vai continuar as nossas aulas sobre protozoários sanguíneos. Em breve, nós teremos aí uma aula sobre malária. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.